né? Ou meio-dia e meio ali, esse horário, porque daí o pessoal normalmente tá no horário de almoço, né? Eu coloquei meio-dia e meio porque normalmente a pessoa sai meio-dia, come, né? Daí depois do meio-dia e meio ela tá mais livre, né? Não tá comendo. Faz três. Vou fazer uma dos Salmos de manhã, de noite eu faço Provérbios e ao meio-dia eu faço Apocalipse. A gente faz Apocalipse de noite. Também? E de manhã, normalmente, eu acho que era bom, né? Mas é ruim é o pessoal, né? Que às vezes acho que tá se arrumando pro trabalho também, né? Ah, mas é aquela, quando tiver um monte de gente, daí qualquer horário vai entrar, né? Você vê ali o pessoal tem muito seguidor, qualquer horário entra, gente. Mas como tem pouquinho aí, tem uns gatos pingados só, daí a gente tem que escolher o horário. Mas vai dar certo, tá? Por a gente tá lá no YouTube também. Daí quem quiser depois assistir lá no YouTube vai ser benção. Então, passe hoje a gente. Vamos ler o Salmos 11 hoje, tá? O Salmos 11 é bem curtinho. Então a gente vai ler, meditar nele e fazer a nossa oração do dia, tá bom? Vamos ler aqui que tá falando Salmos 11. Tá? Salmos 11 fala assim, ó. No Senhor eu ponho minha confiança. Como dizeis para minha alma, fugi como um pássaro para o vosso monte? Porque eis que os perversos curvam seu arco, eles deixam sua flecha pronta sobre a corda, para que eles possam secretamente atirar nos retos de coração. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu. Os seus olhos contemplam e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao perverso e aquele que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os perversos ele fará chover laços, fogo, enxofre e uma horrível tempestade. Isso será a porção do seu copo. Porque o justo Senhor ama a justiça. O seu semblante contempla os retos. É um salminho bem curto, mas aqui a gente vê, né? Tipo assim, Davi ele já começa novamente, como todos os salmos que a gente tem visto, a maioria, não todos, mas a maioria, né? A gente vê Davi falando que, ó, eu ponho no Senhor a minha confiança, Senhor, eu te louvarei, no Senhor está a minha confiança, o Senhor é minha rocha. Davi ele está sempre declarando que ele confia no Senhor, né? Ele fala que ele fala, né, para a alma dele, né, foge como um pássaro para o monte, né, que Deus ele tem um monte que a alma dele é como um pássaro que foge para esse monte para se esconder. Por quê? Ele fala por que, que ele tem que se esconder. Ele fala porque os perversos curvam seu arco, eles deixam sua flecha pronta sobre a corda. Então ele está falando que os perversos, que os maus, eles estão preparando artimanhas. Eles estão preparando coisas contra ele, que tem inimigos que estão se preparando para lutar contra ele. Que tem inimigos que estão, e muitas vezes os inimigos não são físicos, são inimigos espirituais. Muitas vezes é o diabo, a palavra fala, né, que o diabo anda ao nosso derredor, né, na 2 Pedro 5,8. Então que muitas vezes é o diabo que está ali tramando algo, é o diabo que está ali planejando algo contra nós, né. Tem aquela história do vendedor de armas, né, do traficante de armas, que conta a história, né, não sei se é real ou se não é, mas vou contar do meu jeito, que tinham dois exércitos que estavam em guerra. E esses exércitos se juntaram, né, seus generais, seus comandantes, um na frente do outro, para eles poderem fazer um acordo de paz, né, fazer uma trégua. E estavam esses dois comandantes com seus exércitos atrás, os comandantes conversando, mas um pouco atrás, um pouco escondido, estava o traficante de armas na moita, escondido atrás das árvores. E o traficante de armas, obviamente, não queria que essa guerra acabasse porque ele vendia armas para os dois exércitos. Então, o que o traficante vai? Ele vai e atira em um dos homens de um dos exércitos. Então, quando ele atira e os homens veem o seu amigo caindo, eles acreditam que é o outro exército que está atirando.
e então a guerra volta. Então muitas vezes o diabo ele está fazendo isso. O diabo muitas vezes é esse traficante de armas, esse vendedor de armas que está escondido, atirando nos dois exércitos, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, com o nosso chefe, com nossos amigos, com nossos familiares. Às vezes tem todo o ambiente pronto para ter paz, mas o diabo é esse inimigo que ele está escondido e ele se alimenta dessa guerra, ele se alimenta dessas brigas, ele se alimenta dos problemas. Então ele faz de tudo para que haja essa guerra, para que haja esses problemas. Daí que ele continua, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Aqui eu acho interessante que ele fala isso, se os fundamentos forem destruídos, porque a gente vê hoje, né, na nossa sociedade atual, na nossa cultura atual, a gente vê fundamentos sendo destruídos, né? Através das mídias, através da comunicação, a gente vê fundamentos básicos de Deus, que é a família, que é o perdão, que é o amor, a justiça. A gente vê esses fundamentos de Deus, que é tipo assim, a gente ter um bom caráter, uma boa moral, a gente vê esses fundamentos sendo destruídos. Então Davi fala, né, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Porque o que nós vamos fazer num local onde não tem fundamentos? Ele fala, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, e os seus olhos contemplam, e suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ou seja, ele fala que o Senhor está olhando a todos, que o Senhor está olhando os filhos dos homens, que o Senhor está olhando cada um de nós, para vermos nossas atitudes, os nossos atos. O Senhor prova o justo, porém ao perverso, e aquele que ama a violência odeia a sua alma. Então está falando que o Senhor prova o justo. E olha que legal aqui, ó, no 6, tá? No 6 ele fala, sobre os perversos ele fará chover laços, fogo, enxofre e uma horrível tempestade. Isso será a porção do seu copo. Aqui, tá, gente? Não é uma oração para a gente fazer uma oração de justiça, tá? Sobre nossos inimigos, sobre os perversos. Não é para a gente orar e falar assim, ó, chove fogo sobre eles, chove enxofre, faz uma tempestade na vida deles. Não é para isso. Aqui é mais uma visão escatológica até de Davi. Aqui ele fala, será a porção do seu copo. O que é a porção do copo? Lá em Apocalipse a gente vê que tem 21 juízos de Deus. São 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, né? Os 7 copos da ira de Deus, chame como quiser. Então a gente vê que quando tiverem as taças da ira vão chover fogos, vai ter tempestades, enxofre, então vai ser algo dessa forma. Então Davi está falando que ele sabe o futuro, ele sabe o destino do ímpio, ele sabe o destino do perverso, assim como ele fala, né? Davi, ele chega a olhar nos Salmos, a gente vai ler futuramente, ele chegar e falar, né? Que ele olha pro ímpio prosperando e ele fala, Senhor, não vale a pena ser justo nesse mundo. Mas ele, no mesmo Salmo, ele já contempla o futuro do ímpio, o futuro do perverso, que é o futuro escatológico, que é o juízo de Deus, que é quando Jesus voltar e vai julgar a todos. Então não é um salmo de justiça, que não é um versículo falando, o perverso vai cair fogo sobre ele, isso, aquilo, até porque você vê que Jesus, quando chega Tiago e João, os irmãos, né, que eram chamados filhos do trovão, e tem aquelas pessoas que estão ali não querendo ouvir Jesus, que estão contra Jesus, eles chegam e falam para Jesus, vamos orar para que caia fogo do céu sobre eles. E Jesus olha para eles e fala, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então aqui é algo mais escatológico. Então nós sabemos o destino do perverso e a vingança pertence a Deus. E o 7, porque o justo Senhor ama a justiça, o seu semblante contempla os retos. Então está falando que o Senhor ama a justiça e está falando que o seu semblante, o seu rosto está virado para os retos, né? Então, assim como a gente vê lá na oração de Moisés, lá em Números, que ele fala, né? O Senhor te guarde, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor te dê a paz, o Senhor vire o seu rosto sobre ti, vire o seu semblante sobre ti, que é o quê? O Senhor ter o rosto virado para nós. Ou seja, o Senhor não está resistindo a nós. Então, o que é melhor do que ter o próprio Deus não resistindo a nós
Às vezes é muito pior, né, ter Deus resistindo a nós do que o próprio diabo como nosso inimigo, né? Então, o que é melhor do que nós termos Deus com o seu semblante, com o seu rosto, olhando para nós e contemplando a nossa face também. Amém? Vamos orar, gente? Fecha os teus olhos e vamos orar no dia de hoje, orar por esse salmo em cima dele e orar pelo nosso dia, pelo nosso restante de dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, Pai. E, Pai, nós clamamos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Pai. Pai, nós entregamos o nosso dia ao Senhor, Pai, porque botamos, Pai, depositamos nossa confiança em Ti, Pai. Pai, nós depositamos totalmente nossa confiança no Senhor, que sabemos que o Senhor é um Deus que nos olha do céu, o Senhor é um Deus que nos contempla do seu santo monte. O Senhor é um Deus, Pai, que tem os seus olhos voltados para nós. Pai, o Senhor, Pai, nos olha, Pai, e cuida de nós, Pai. Então, Pai, cuida das nossas casas nesse dia, das nossas famílias, Pai. Pai, nos dá direção nesse dia. Espírito Santo, consola os nossos corações, nos conforta, nos dá ânimo, nos dá forças nesses dias, Pai, para que a gente possa vencer as batalhas, Pai. Para que o nosso inimigo, Pai, ele não esteja ao nosso redor, Pai, mas que ele seja derrotado pelo Senhor, Pai. Que a gente possa olhar, Pai, para a Tua justiça, para a Tua verdade, Pai, e contemplar a Tua face também nesse dia, Pai. E, Senhor, nesse dia nós profetizamos um dia de paz, um dia de alegria, Pai. Profetizamos relacionamentos restaurados. Profetizamos, Pai, um dia de alegria sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, Pai. Profetizamos, Pai, que a obra de nossas mãos ela vai ser frutífera. Que o Senhor abençoe, Pai, as nossas mãos, Pai. Tudo que aquilo que a gente tocar as nossas mãos seja próspero, Pai, nesse dia. E que nós estejamos, Pai, debaixo da Tua vontade, Pai, debaixo da Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E, Pai, nós declaramos que santo é o Teu nome, Pai. Que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, essa foi a oração do dia, tá? Vai ficar salvo daqui a pouquinho lá no YouTube. Então, Deus abençoe aí, Nath, amor, vocês participaram, tá? E à noite a gente faz a live de oração de novo, tá? E é isso aí. Se você não tá assistindo no YouTube também, não tá inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, tá? E essa semana a gente vai estar fazendo, o jejum de Daniel vai estar começando, então eu vou estar mandando as informações lá no grupo. Se quiser participar também, fala com a gente no Instagram. E Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.